Prazer a todos, me chamo Alisson, sou acadêmico do curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e hoje venho apresentar meu trabalho intitulado Avaliação dos Compostos Químicos da Parte Aérea de Mandioca. Teve a colaboração da Maximiliane Alavarde Zambon, Cíntia Eng, José Renato Starg-Erling e Luísa Arnold. Pertencente então ao Centro de Ciências Agrárias e orientado pela professora doutora Maximiliane Alavarde Zambon. A cultura da mandioca, então, ela é muito forte culturalmente no Brasil, tendo então uma importância socioeconômica e cultural gigantesca dentro do país, fazendo com então que o país se torne o quarto maior produtor do tubérculo mundialmente, mas sendo justamente essa a questão, por ser voltada à produção somente às raízes, deixando muito de lado diversos outros produtos, resíduos que a cultura pode trazer. Mesmo que a parte aérea tenha alguns fatores antinutricionais muito já conhecidos, como os glicosídeos cianogênicos, famosos como a linamarina e a lota-australina, que tem a possibilidade de formar então o ácido cianídrico, que é tóxico ao organismo e pode levar a óbito, mas muito pouco se sabe ainda sobre alguns outros compostos, os chamados compostos secundários, que têm então a possibilidade de garantir mais estudos e utilização dos mesmos em produtos para combate de algumas doenças ou parasitas, ou utilização em alguns outros fatores e pontos determinados que esses compostos poderiam serem utilizados. Então, como objetivo, o trabalho teve de avaliar duas cultivares distintas de mandioca, sendo uma a cultivar boitatá e a outra a cultivar paraguaia. Desta se teve o objetivo então de extrair da parte aérea de cada cultivar o extrato e do extrato avaliar a presença então de polifenóis presentes no extrato de cada cultivar. O material então foi obtido da Unidade Experimental Alcibiades Luiz Orlando de Entre Rios do Oeste, onde as cultivares boitatá e paraguaia então estavam sendo cultivadas. O material então foi destinado aos laboratórios da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Marechal Cândido Rondon, onde o material então passou por uma limpeza e destinado então para a secagem por 3 dias em estufa de ventilação forçada a 55 graus Celsius. E então, após a secagem, o material então foi destinado para a obtenção do extrato através de solução hidroetanólica a 70%. E essa extração então foi realizada através de agitação mecânica em temperatura ambiente por um tempo estimado de 24 horas. Após a extração, a filtragem foi realizada, efetuada com um papel filtro por meio de adição de mais solução de hidroetanólica durante o processo da filtragem. A filtragem então foi realizada consecutivamente por 3 vezes através de uma bomba de vácuo que auxiliou nesse processo de filtragem do extrato da solução obtida para a formação então do extrato. Posteriormente, o material obtido ele passará ainda por um processo de concentração do mesmo através de um evaporador rotativo a vácuo em 60 graus Celsius, com pressão ajustada para 400 ou 500. E posteriormente esse material ainda passará pelo processo de liofilização para uma maior secagem do material e eliminação do álcool do extrato. Será então posteriormente a essa obtenção do extrato feita uma solução desse extrato em meio hidroalcoólico, sendo então feito tanto a solução hidroalcoólica
para cultivar boitatá, como para cultivar paraguaia, e ainda será feita uma solução hidroalcoólica para o mix, que seria composto por 50% da cultivar paraguaia e 50% da cultivar boitatá. Todos os cultivares e o mix, então, receberão seis distintas diluições, sendo de 0, 5, 10, 15, 20 e 25%. Respectivamente, para 5%, terá-se inclusão de 1,5 grama de extratos, 10% então receberá 3 gramas de extrato, 15% terá adição de 4,5 gramas de extrato, 20% terá a inclusão de 6 gramas e 25% então receberá 7,5 gramas de extrato em sua composição. Após a efetuação das diluições, então passará-se para o processo de identificação da presença de polifenóis nesse extrato. Então, será feita por meio da metodologia elaborada por Brian e Thorpe em 1954, onde, por meio de 150 microlitros do extrato diluído, será feita a sua adição em 1,5 ml de solução de carbonato de sódio a 2%. Aguarda-se 5 minutos. Posteriormente, se adiciona mais 150 microlitros, porém desta vez de reagente Folin Cicatol a 2N, diluído em água destilada 1:1, e por meio de agitação constante. Depois disso, aguarda-se 30 minutos e então procede-se a leitura em espectrofotômetro com a absorbância ajustada para 750 nanômetros. E cada nível de diluição será feita então em triplicata. E os dados obtidos então serão destinados ao software Statistic Analysis Systemic versão 9.0. Já em resultados e discussões, observamos na figura 1 que a concentração de polifenóis totais foi obtida através de miligramas equivalentes de ácido clorogênico por ml de solução, onde observamos que a partir de até 15% os dados foram homogêneos e não demonstraram significância. Porém, dos 20% em diante, os dados tiveram significância, demonstrando que a paraguaia deteve os menores valores para polifenóis, sendo que seu auge foi atingido em 15% e posteriormente se manteve linear, tendo então valores encontrados em 63 mg de polifenóis. Já a cultivar boitatá deteve os maiores valores encontrados, acima de 80 mg, em 25%, demonstrando a sua superioridade enquanto a cultivar paraguai. Já o mix deteve os valores intermediários, mas significativos, demonstrando que a inclusão de uma cultivar com maior porcentagem de polifenóis melhora a da outra que tem valores inferiores. Assim, conclui-se que a cultivar boitatá detém os maiores valores de concentração de polifenóis, enquanto que a paraguaia apresenta os menores valores de polifenóis, e o mix demonstrou ter a melhora de uma cultivar inferior em relação a uma superior, melhorando assim sua composição. E recomenda-se desta forma maiores estudos e a utilização de alguns outros métodos de obtenção desses resultados. Agradeço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ao CNPq pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e ao Grupo de Pesquisas e Estudos em Qualidade do Leite, Alimentação e Digestibilidade em Ruminantes, o Qualiata. E qualquer dúvida, questionamento, estou à disposição. Muito obrigado.